Olá pessoal, eu sou a Ana Júlia e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Páginas em Chamas, onde a literatura não só conta histórias, mas escreve revoluções. Eu sou a Tainá e hoje nós vamos falar de uma obra que é muito mais do que um livro. É um manifesto, uma arma e um grito. Essa obra se trata de O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Na segunda metade do século XIX, o Brasil ainda mantinha a escravidão como base da sua economia. E enquanto isso, surgiu um novo tipo de soldado, o escritor militante. Joaquim Nabuco não escreveu a obra O Abolicionismo como forma de ficção ou de pesquisa acadêmica, mas sim para convencer, provocar e transformar. Bom, galera, para a gente entender um pouco melhor desse papel de escritor como militante, nós trouxemos a nossa querida professora Ediluce. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E Ediluce, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E agora a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela sobre o assunto. Ok, eu vou começar com a nossa primeira questão. Professora, você que trabalha diariamente com os jovens e adolescentes, a gente queria saber como que você consegue lidar e mostrar para eles que o livro não é apenas uma obrigação escolar. Por exemplo, a obra Abolicionismo. Como que você mostraria para eles que isso traz evoluções para o dia a dia de hoje? É importante entender que quando falamos em literatura, ainda que ela seja uma obra escrita no século XIX, no século XVIII, ela se torna atual quando um jovem, um adolescente de 15, 16, 17 anos, enfim, ele entende que aquela obra é verossímil, ela está dentro, representando uma realidade desse indivíduo. Então é fundamental que o aluno / leitor ele perceba isso, ele perceba a importância da dinâmica da obra e ele perceba que aquele fato é um fato que se arrasta até hoje, né? A questão do abolicionismo, por exemplo, a questão da escravidão, que ela se arrasta na realidade e aí reflete muitas vezes a realidade desse indivíduo. E como a gente aqui, eu e a Ana, somos suspeitas para falar, que a gente teve aula com a Ediluce e ela já passou vários livros e ela conseguiu transformar a imagem daquele livro. Porque, querendo ou não, eu não vou mentir, eu também via como uma obrigação escolar. E a Ediluce conseguiu passar uma imagem totalmente diferente, porque é realmente isso que ela acabou de comentar. É algo que a gente tem que passar com uma forma atual. Bom, agora a Ana vai fazer a segunda pergunta. Sim, pergunta número 2. O Joaquim Nabuco escreveu o abolicismo como uma ferramenta de luta. No seu dia a dia, em sala de aula, você sente que a literatura pode inspirar esses jovens e refletirem também sobre as injustiças que vemos de hoje? Muito. A literatura, ela salva, a literatura é uma arte que reproduz, que mimetiza uma realidade. Por isso que, enquanto arte, ela auxilia muito na tomada de consciência do papel social do indivíduo, do papel social, do papel político, do papel cidadão, enfim, não se pode dissociar a literatura da realidade. Então é bastante curioso que quando você leva alguma obra para os alunos, eles entendem que essa obra geralmente é ficção, e ela é ficção. No entanto, muitas vezes a ficção ela vai fazer parte do que nós chamamos de simulacro, ou seja, de uma simulação daquilo que é real. Seja em relação aos amores, por exemplo, né, que é uma forma de tocar um leitor mais precoce, mais jovem. Seja, por exemplo, a partir de uma apresentação de lutas, de guerras, de situações Mostrar a realidade. que mostram e que realmente refletem essa realidade. Então, a grande sacada da literatura é essa, é tocar naquilo que realmente vai alimentar a expectativa do leitor. Então, quando isso é feito, a gente começa a entender a literatura como algo que diz muito, muito mais de nós do que do momento histórico que ele vai retratar ali.
Por isso que ele é tão importante. Por isso que cada um tem suas preferências também. Às vezes tem gente que odeia um romance, mas ama um terror por conta da forma que ele aborda o assunto. Justamente. E assim, essa maneira que os autores têm, né, de criar, de recriar uma realidade, isso vai aproxima da gente. Você pegar, por exemplo, os contos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, ele escreve contos de terror com uma atmosfera sombria de tal forma que a gente se coloca naquele lugar. Então, o efeito catártico, ele vai acontecer naquele momento, porque você sai de onde você está e você é inserido numa realidade muito diferente. Né? Isso acontece em vários momentos. É uma fantasia mesmo, só que com resquícios da nossa realidade. Justamente. E isso vai aproximando o leitor e obra literária de uma maneira muito prazerosa. Sim, certinho então. Bom, galera, pra gente finalizar o nosso podcast, vamos fazer nossa última pergunta para Ediluce. Bom, Ediluce, como que você acha que a militância é retratada na literatura? É sempre importante a gente perceber que militância e literatura, elas caminham muito juntos. Né? Elas são irmãs, tipo assim. E aí o que acontece muitas vezes é que uma obra literária, ela tem uma função, ela tem função estética, ela tem uma função cognitiva, ela tem uma função catártica, mas ela tem uma função social. Então, enquanto um elemento que tem uma arte, que tem função social, é fundamental que essa arte retrate essas questões. Então, a militância está numa obra que fala das questões de gênero. A militância perpassa uma obra que trata da questão da escravidão, por exemplo, que retrata a questão política. Enfim, a militância ela vai permear toda a trajetória literária, considerando que quando a literatura reflete essa realidade, ela vai refletir essa militância também. Então, ela vai refletir as angústias, os anseios, as conquistas, as questões éticas, de todas as vertentes. Então, isso é fundamental para a construção da identidade desse leitor. Então, muitas vezes, o leitor pega uma obra para ler. Ele lê essa obra, ele passa, a partir dela, a refletir sobre a realidade, que não é a dele, mas que é a do outro. E como que a realidade do outro poderia refletir a dele. Então, nesse sentido, ela milita, ela luta, ela demonstra um papel que faz reverberar no ser humano uma transformação da realidade dele, da realidade social em que ele está inserido e da realidade de um povo. Por isso que ela é tão importante para cada um de nós. E na maioria das literaturas também, quando é nesse papel de trazer um assunto importante, eles conseguem trazer isso, principalmente quando é uma literatura jovem, ou que um jovem pega, que um professor igual você já passou pra gente passa, consegue trazer de uma forma fluida. A gente nem percebe que a gente está absorvendo esse conteúdo. E, na verdade, é onde a gente pega essa parte. E é muito interessante, porque é onde a gente desenvolve, né, a nossa visão de mundo. E observa o que o Nabucco faz na obra dele. Né? Ele ultrapassa o limite temporal, chega até nós com diversas questões que envolvem a escravidão e que são tão latentes até hoje. E é uma discussão que não é daquele momento, ela transcende aquele momento e passa a fazer parte da nossa realidade do século XXI. Que é uma discussão que precisa ser feita constantemente, considerando os problemas que a gente tem até hoje no que se refere às questões dos escravagistas. Então, é importantíssimo pensar não só em obras como a dele, mas em outros autores que também vão contribuir para essa transformação social. Perfeito. Gente, eu queria dizer... Vocês perceberam o tanto que essa mulher tem uma oratória, uma fala maravilhosa? E eu espero muito que vocês tenham entendido como que ela quis expressar, né, através das nossas perguntas. Sim. E é isso, gente. A nossa entrevista fica por aqui. Só finalizando, Ediluce, muito obrifada por fazer parte do nosso podcast. Agradecemos muito sua participação, colaboração, enfim. O conhecimento dela foi... Eu que preciso agradecer sempre. Obrigada, viu? Sucesso!